E agora o assunto é sobre pastagens. Nessa época, onde o tempo fica um pouco mais seco e o tempo fica mais frio, o que acontece? As pastagens ficam mais escassas e isso acaba comprometendo o gado que está no campo. O gado acaba até perdendo um pouco de peso e isso compromete, logicamente, a produtividade do pecuarista. Para falar sobre como suplementar nessa época do ano, vamos receber aqui um especialista no assunto no Bom Dia Entrevista. E para falar sobre suplementação nessa época que está um pouco mais fria e também seca, estou aqui recebendo o pesquisador da Embrapa Gado de Corte, Luiz Orcílio Fialho de Oliveira. Luiz, muito prazer. É um prazer ter você junto com a gente para a gente falar sobre um assunto tão importante aqui no Bom Dia Produtor. Nessa época de seca, tempo frio, os pastos ficam comprometidos e o gado acaba até perdendo peso. Tem que fazer um planejamento para suplementar também esse gado que está no pasto nessa época do ano? Bom dia para você. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os produtores. Muito obrigado pelo convite e pela participação. Com certeza, o planejamento ele é fundamental para que se tenha um sucesso, né, da suplementação do rebanho no período da seca. E esse planejamento, como a gente estava conversando, ele tem que ocorrer a um período anterior, que seria no período final do verão, né? Momento em que é possível você fazer uma reserva, um estoque, né, de forragem, que a gente chama de feno em pé ou vedação do pasto, né? Momento em que se faz uma redução do rebanho, para que você tenha exatamente no momento de escassez, que é agora, né, no período da seca, do frio e da diminuição dos dias em que as forragens crescem menos, você ter uma resposta pelo menos satisfatória no desempenho do animal nessa época. Então o tempo ideal é mais ou menos março, ele já planeja para julho. Exatamente, exatamente. Porque a suplementação ela vai ser proporcional, a resposta dela vai ser proporcional à qualidade da forragem que está estocada ali. Então, se você tiver, né, um estoque de forragem melhor, você vai ter uma resposta à sua suplementação maior. E qual que é a suplementação mais eficiente nesse caso? Bom, a suplementação proteinada, né, utilizando suplementos proteicos, eles têm uma boa resposta quando você tem um volume de massa, de quantidade de capim suficiente para que haja um retorno do proteinado em termos de resposta de consumo de forragem e o animal desempenhe de forma suficiente. Se você não tem, né, essa quantidade de massa suficiente, você tem que utilizar produtos de consumo maior, porque os proteinados geralmente eles têm um consumo baixo, em torno de 0,1% do peso vivo animal, né? Então você teria que usar outros produtos de maior consumo, como um suplemento energético, ou energético proteico e uma mistura múltipla e até mesmo uma ração. Existe basicamente uma prática dentro dos pecuaristas de fazer uma suplementação com ureia. Isso é correto ou errado? É correto. Você tem que tomar alguns cuidados, porque a ureia ela tem que passar por um período de adaptação, ela pode causar intoxicação se o animal não passar por um período de adaptação. Tem que tomar com alguns critérios, né? Alguns cuidados. Tem que usar com critério, porque ela é um produto que, usado inadequadamente, pode inclusive levar à morte do animal. Então, para o uso da ureia, quais são as estratégias? Quais são os detalhes que o produtor tem que se atentar? Ele deve iniciar fazendo um período de pelo menos de 7 a 14 dias de adaptação, utilizando 1/3, por exemplo, da quantidade recomendada para o final do período, né? Nos primeiros 3, 4 dias, passa para mais 2/3 e finalmente no final do período de adaptação utilizar a quantidade necessária. É importante que ele evite que o produto seja umedecido por chuva, orvalho, porque no momento que esse produto molha,
ele solubiliza a ureia que está envolvida ali transformando em amônia, e essa amônia é altamente tóxica. Aí vai prejudicar o gado. Aí vai prejudicar o gado. Então é importante que você tenha esse cuidado quando fazer o uso da ureia, de evitar que o produto molhe, né, e depois intoxique os animais. Deve-se tomar um cuidado no início, oferecendo quantidades reguladas, porque alguns produtos podem ser colocados à disposição do animal, do lote, né? E muitas vezes, nesse início, você deve tomar um cuidado de colocar uma quantidade menor, né, para evitar exatamente algum risco de intoxicação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o mercado produtor de leite aqui no país. Existe alguma suplementação específica para a produção de leite, para o gado leiteiro? Sim, é importante para o gado leiteiro a gente fornecer também suplementação com volumosos, como no caso, né, silagem, cana-de-açúcar, moída, capim, napier, o elefante, reservas também de volumosos. Então são volumosos e suplementos concentrados. Tem alguma outra dica especial que a gente pode passar para o nosso produtor que está nos assistindo nesse momento, que está com dificuldades no campo? Porque o momento é de seca aqui na região centro-oeste, não chove há muito tempo, os pastos estão escassos. Existe alguma recomendação para esse período? A recomendação que a gente faz além se você não tem uma reserva, você procurar oferecer também um suplemento volumoso, no caso, se você tiver à disposição um feno, né? Porque o suplemento proteinado, ele muitas vezes não pode dar resposta se você não tiver a massa. Então, neste caso, procure também oferecer um volumoso, se você não tem a massa, até o capim retornar e você ter disposição de forragem, que é o alimento mais barato para a pecuária nossa. Perfeito. Luiz, obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui no Bom Dia Produtor. Estamos à disposição na Embrapa e muito obrigado também pelo convite. Um bom dia a todos os produtores. Nós conversamos com Luiz Orcílio Fialho de Oliveira, ele que é pesquisador da Embrapa Gado de Corte aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.